Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao InvestMob Podcast, mais um episódio aqui especial. Eu aqui com o Riceller, meu companheiro de episódios aqui. Hoje tem uma pessoa super especial que a gente trouxe aqui para falar da importância do network, de você estar envolvido com grupos de empresários que fazem a diferença na hora de investir. Nosso amigo hoje é Gabriel Galvão. Seja bem-vindo, Gabriel. Advogado, Gabriel, empresário, presidente do LEAD na Paraíba. Gabriel, a gente aqui toda semana traz pessoas muito importantes para falar do mercado imobiliário, e essa semana é diferente, né? Trazendo você, mas sempre a gente pede para contar um pouco da história do convidado, né? Então fica à vontade aí para falar um pouco sobre você. Obrigado pelo convite, gente. Me sinto honrado em participar aqui desse podcast de altíssimo nível sobre o mercado imobiliário. Falar um pouco da minha história, eu tenho que retornar aos anos 90, final dos anos 90, né, onde eu comecei a empreitada com meu pai aos 14 anos. Ele tinha um empreendimento, um barzinho, né? Na época a gente não chamava de empresário nem nada disso, era comerciante, né? E eu comecei a ajudar meu pai lá, e disso veio despertando o desejo de ser comerciante até então, né? Hoje empresário. E ninguém na minha família era envolvido em direito, então eu nunca pensei em fazer direito efetivamente, porque eu sou advogado de profissão. E acabou que eu passei em direito, me apaixonei pelo curso, mas o empreendedorismo sempre foi enraizado na minha cabeça, no meu coração. A minha mãe é comerciante, meu pai era comerciante, e quando eu comecei a cursar o curso de direito, eu só via uma solução para mim, já que eu era apaixonado pelo direito e pelo empreendedorismo, eu tinha que abrir um escritório de advocacia. E esse escritório ele tem que ser um pouco diferente do convencional, né? Daquele tradicionalismo que a advocacia e que o mundo jurídico, de certa forma, ele já detém, né? Então, uma formalidade, um script. Então, eu já pensava diferente. Eu achava que o empresário ele gosta muito mais da linguagem nua e crua, que ele possa ser sem um juridiquês, né? Que ele possa ser entendido facilmente. Eu tenho até um cliente que diz assim, né? Fale para burro entender. Então, a gente trouxe muito eu trouxe muito esse viés, né? E aí encontrei sócios que também tinham esse pensamento. E a gente criou um escritório de advocacia que tem um viés muito voltado para o empreendedorismo. A gente costuma dizer que não somos um escritório de advocacia, somos uma empresa de serviço jurídico. E dessa empresa de serviço jurídico, a gente trouxe muitas inovações para dentro do mercado, a gente trouxe um setor de eficiência para dentro do escritório, manualizou todas as funções, profissionalizou de fato o escritório, tornando ele uma empresa e não um escritório de advocacia. E a partir desse momento, dessa mudança de mindset, a gente conseguiu ver e enxergar no mercado a necessidade de trazermos outros braços, né, para compor esse ecossistema empresarial. E aí é onde vem o LEAD, né, que hoje a gente representa o LEAD aqui na Paraíba, e o LEAD nasceu disso aí, dessa necessidade de trabalhar um ecossistema empresarial, trazendo aí conexões para os empresários paraibanos, trazendo aí a capacitação do empresário paraibano, tentando desenvolver a nossa região. Então, tentando resumir minha história em poucos segundos, eu acho que era basicamente isso. Gabriel, pegando esse gancho aí sobre o LEAD, né? Eu acho que a gente sempre tenta buscar aqui um conteúdo voltado para investidores do mercado imobiliário e sem arrodear muito. O que é que você pode dizer como experiência que você tem tido ao longo da sua jornada aí no LEAD, né? E principalmente encabeçando aqui na Paraíba, que eu vejo como um movimento muito importante. A gente tem vários grupos já funcionando aqui de uma pessoa. O LEAD eu entendo como um grupo mais seleto, assim, né? Com pessoas que estão realmente empresários que estão despontando aqui na nossa região. O que é que você vê como diferencial para um investidor do mercado imobiliário? O que é que ele pode agregar em estar junto com um grupo desse de empreendedores? O que é que esse network, o que é que a possibilidade de acesso, né, consegue trazer de melhoria ali? Eu acho que todo grupo, e João Pessoa tem alguns grupos realmente de network, todo grupo ele tem uma importância, né? E qual é a parcela do LEAD nessa importância de um investidor, de um grupo de empresas e um grupo de empresários efetivamente? Eu acho que primeiro é o ambiente de confiança, né, que a gente consegue criar, né? As empresas que são filiadas ao LEAD, elas são empresas já consolidadas, são empresas que efetivamente já têm um nome no mercado, que já entendem qual é a sua função social dentro do mercado, e a gente consegue trazer essa visão, né, de solidez que a chancela do LEAD traz para um investidor, por exemplo, que quer adentrar, né, no mercado paraibano, por exemplo. A gente é procurado constantemente por alguns investidores de fora. Inclusive, já até tive o prazer de mostrar um grupo de Pernambuco o nosso polo turístico, que eles queriam investir no polo turístico. Vez ou outra também chega alguém de São Paulo querendo conhecer um pouco
a parte mais pujante da economia paraibana, que hoje é a construção civil. Então, o grupo ele acaba atraindo esses investidores pela credibilidade que ele adquiriu ao longo desses 25 anos de história que o LIDE tem no Brasil, né? São 26 unidades nacionais, 22 unidades internacionais, então a gente acaba tendo como é que eu posso dizer, uma autoridade para garantir a um empresário que ele possa chegar no nosso estado e encontrar um ambiente seguro, né? Eu acho que é um ambiente favorável aos negócios, tendo aí como referência uma instituição que, de fato, ela tem uma história, né, por trás. Eu acho que é basicamente isso aí o papel do LIDE. Eu acho que esse papel da confiança é fundamental no investidor, né? O investidor ele tem que ter confiança para primeiro investir. E eu acho que esse seu papel na presidência do LIDE aqui na Paraíba tem demonstrado isso, até pelas empresas que têm atraído para o ecossistema. Dentro desse pensamento de atrair cada vez mais empresas, hoje você vê a construção civil com que olhar, depois que você está dentro, né, conhecer outras empresas construtoras que fazem parte do LIDE. Porque quando a gente está de fora é uma coisa, quando a gente conhece o mercado por dentro tem outra visão, né? Com certeza, com certeza. A minha visão sobre o mercado imobiliário, de forma geral, eu acho que ela é muito positiva. Acredito que a gente está só começando, apesar de muita gente dizer, já teve, está inflado, está inflacionado, Paraíba, mas eu acho que a gente vai crescer muito ainda. Eu acho que devemos aí chegar muito um cenário similar ao Balneário Camboriú. Eu acho que João Pessoa ela tem potencial para isso. Eu vejo que é um mercado mais pujante. A gente cresceu aí, acho que em relação ao crescimento do PIB, eu não sei os números, você sabe mais que eu, mas deve ter crescido aí uns 25% nos últimos 2 anos. Muito mais. Muito mais, né? Então, assim, é um mercado expressivo, é inegável, a geração de emprego é estrondosa, então, assim, a gente não tem como negar que, de fato, a construção civil ela está ainda no início desse processo de expansão, que a Paraíba tem um potencial para chegar, e eu acho que é muito promissor, né? E o grupo empresarial ele vem a fortalecer esse ambiente, né? Onde todos esses construtores podem estar trocando, inclusive, entre si ali quais são as tendências, o que deu errado, o que não deu. Então o grupo também facilita, de certa forma, essa convivência, essa interlocução entre os próprios construtores, além dos investidores, né? O grupo se fortalece. Eu acho que por isso que é importante não só o LIDE, mas esses grupos empresariais, porque a força do grupo empresarial é muito forte, dos empresários é muito forte. Então, a gente consegue ter, junto a uma instituição financeira, algum tipo de crédito concedido com uma certa facilidade. A gente consegue ter acesso, através desses grupos, a mesas que a gente não teria, por exemplo, como a gente teve em São Paulo, lá, o Ricelli teve conosco lá em São Paulo, com o Guilherme Benchimol, da XP. Então, esses grupos, eles proporcionam esse tipo de situação, porque o grupo empresarial, ele acaba ganhando uma força muito mais do que o empresário individualmente. Então, esse trabalho que a gente tem feito tem sido muito nesse sentido. Eu acho que esse é o objetivo até do nosso podcast, né? Trazer esse tipo de pessoas para cá, como você, que agregam o mercado. Eu acho que Ricelli compartilha da mesma ideia que eu, que a gente vê essa questão do grupo empresarial como um disruptor de investimentos. Você consegue ter acesso a mesas, como você falou, que às vezes a gente não teria acesso se estivesse fora desse grupo empresarial. E as oportunidades também. No mercado imobiliário é necessário. Principalmente quando a gente vai para, tipo assim, a relação, como o Gabriel falou, a relação de confiança entre os empresários possibilita que nos diálogos, vamos dizer, nos momentos ali de bate-papo, ou então até mesas de discussão mesmo, das pessoas estarem trazendo algumas alternativas de investimento que existem, né? Por exemplo, a gente aqui da Bloco, a gente tem uma cultura de desenvolver os empreendimentos junto com investidores parceiros. Então, esse tipo de oportunidade, e principalmente conseguindo acessar esse tipo de investimento nas fases muito iniciais, que a gente sabe que é onde tem mais risco, claro, mas também que existe a possibilidade de alavancagem muito grande e não se oferece esse tipo de oportunidade para todo mundo. Né? Então, tanto quem está buscando investimento, ele procura boas oportunidades, bons projetos, né, como quem está buscando capital também busca bons investidores, pessoas que você sabe que você já... É muito mais fácil você trazer um investidor para dentro da sua empresa que você já tem um relacionamento, você sabe que é uma pessoa que vai agregar. No mundo das startups tem até o termo muito falado do smart money, né? Então é uma pessoa que, tipo assim, às vezes se for uma pessoa até que é de outro setor é até bom, porque ele vai vir com outra visão, um cara de varejo, um cara que vai vir, tá aqui, vou entrar como investidor no seu empreendimento,
mas vou te agregar também, ou vou trazer minha rede de contatos, de fornecedores, ou vou tentar orientar vocês também para uma estratégia que a gente já usou aqui na minha empresa, de go-to-market, de como vender, de como acessar o mercado de clientes finais, né? Então, eu acho que isso tudo conecta muito, né? E esse tipo de inteligência que eu costumo brincar chamando de inteligência coletiva, né? A união do todo, Perfeito. acaba sendo uma coisa que é totalmente disruptiva e que você está nesse tipo de mesa, de grupo, é muito difícil você conseguir acessar, né? Perfeito. E ainda por cima, a gente está vivendo um momento muito pujante da construção civil, então os outros setores também estão de olho. Então, quando você dialoga, como você muito bem falou, com alguém do varejo ou alguém do setor de saúde, ele tem um interesse de investir no setor imobiliário, porque de fato é um setor que está crescendo de forma exponencial aqui na Paraíba. Então, essa ideia, essa sentada, essas conexões que são realizadas, elas são bastante importantes para o desenvolvimento do Estado de forma geral, né? Para a parte imobiliária, ela conseguir captar recursos para se desenvolver, porque a gente sabe que no nosso Estado ainda carece de recursos, enfim, a facilidade tanto que a gente vai buscar recursos em bancos em São Paulo, investidores em São Paulo, porque no nosso Estado ainda é um pouco limitado essa situação. Então, é importante esse ambiente, essa ambientação de empresários num grupo, porque de fato é importante a força do grupo. Ô, Gabriel, você tem viajado muito, a gente percebe que tem participado de eventos de líder em todo o Brasil. Qual a visão dos empresários hoje, que você está tendo contato sobre João Pessoa, né? O crescimento de João Pessoa em si? Cara, é engraçado, porque há alguns anos a gente viajava e ninguém sabia o que era João Pessoa, quem era João Pessoa, quem sabia dizer, muito bacana, cidade muito pacata, né? E hoje a gente vê que João Pessoa, ela tomou proporções gigantescas. Então, onde a gente chega, o que eu falo sobre João Pessoa, caramba, João Pessoa está crescendo, está bacana, a gastronomia tá diferente, as construções estão diferentes, até as construtoras, elas trouxeram uma pegada muito muito peculiar, né, com muito paisagismo, com uma arquitetura muito bonita. Então, João Pessoa tem ficado uma cidade desenvolvida e bela ao mesmo tempo, porque a construção civil ela tem tido um carinho muito forte com a nossa cidade. Os construtores, eles, de fato, têm tido esse carinho de trazer empreendimentos que são bonitos, que embelezam a nossa cidade, que valorizam a nossa cidade. Então, fora de João Pessoa, a gente tem tido muitas boas referências. Todo mundo quer investir em João Pessoa, pensa em vir para cá, e a maioria pensa em morar. Eu digo que João Pessoa é o lugar que tem o maior número de sequestros espontâneos do Brasil. A pessoa vem aqui tirar umas férias e quer ficar. E o engraçado disso aí é que acaba sendo interessante, né, que João Pessoa, o crescimento dela é diferente do crescimento de outras cidades que aconteceu aqui no Nordeste, né? Por exemplo, Natal era um público muito europeu. Internacional. Fortaleza também aconteceu isso. Existia aquele turismo de exploração, turismo sexual. Aqui não, aqui é o turismo família. É uma migração, um êxodo que a gente viu acontecer há 30 anos atrás, né? O pessoal chamava, no Sul e Sudeste, chamava o nordestino de Paraíba, né? Tá aqui Paraíba, tá aqui, vem trabalhar. O cara ia para trabalhar de servente e pedreiro, ou para trabalhar de faxineiro, porteiro, qualquer subemprego. Mas hoje em dia é o contrário. Hoje em dia, a gente tem exportado muitas pessoas boas daqui, por exemplo, Campina Grande é um centro de excelência em tecnologia, né? Tem pessoas no mundo inteiro, na Google, em várias empresas. E muitas pessoas têm vindo para João Pessoa pela nossa qualidade de vida, né? Uma cidade muito pacata, talvez até o que a gente reclama, que ninguém conhecia João Pessoa há um tempo atrás, foi o que gerou ser João Pessoa o que ela é hoje, né? Porque é uma cidade que ela não teve aquele crescimento muito desordenado, ela foi crescendo aos poucos, e a gente está vivendo uma fase agora de inflexão, né? Esse polo turístico branco, ele vai trazer muito investimento, vai trazer um turista com um nível de renda bem mais alto do que a média do que tem vindo hoje para João Pessoa, e com isso aí a gente espera que cresça muito. E eu acho que João Pessoa vai se tornar um polo de negócios também, porque a gente tem visto Recife um pouco apagado, Natal também, vai começar a ter eventos de negócio aqui, até pelo crescimento da cidade. Eu acho que vai ser natural com esse polo. E por isso aí pega o gancho do tema desse episódio, que é a importância da união do empresariado, né? Então, se cada um trabalha sozinho, de forma isolada, sem ter esse processo da inteligência coletiva, isso não funciona. E eu acho que Gabriel, ele foi muito feliz em ter feito essa conexão com o lead para dentro do negócio dele, né? Não sei se é institucional dentro do escritório de vocês, é você só pessoa física, mas assim, eu entendo os escritórios de advocacia hoje, mais modernos, como hub de negócio. Eles não são mais
faz uma ação trabalhista para mim. Consulta jurídica. Eu acho que deixou de ser isso há muito tempo, né? A pegada de... Então, é exatamente essa. Vamos fazer um parênteses com uma coisa bem besta, mas é que eu acho que dá para conectar. Padaria antigamente só vendia pão. Hoje é um mini supermercado. As padarias hoje são um ambiente gourmet, né? São restaurantes, pizzaria. Você vê aquela, por exemplo, a Palato lá em Maceió, é um negócio espetacular. Então, assim, eu acho que a tendência cada vez mais vai ser essa, né? Isso, e a gente teve até dificuldade no começo da implantação do Lead, porque o empresário paraibano ele não tinha essa maturidade de entender a força do grupo empresarial, né? A gente vê em São Paulo, em outras regiões do Sul e Sudeste, por exemplo, uma associação comercial muito forte, uma CDL muito forte, instituições muito fortes. Centenárias, né? E centenárias. E a gente vê na Paraíba que tem uma força, mas eu acho que ainda é muito aquém do que poderia. E quando a gente trouxe o Lead, a gente sentiu muito isso, que o empresário ele estava muito preocupado com o que acontecia dentro das quatro paredes deles e não estavam vendo de forma macro, né, dando um zoom out aí, enxergando como é que o mercado poderia funcionar e como é que o grupo empresarial ele pode contribuir nesse cenário. Até, por exemplo, como a gente já fez alguns eventos aí de cidadania empresarial que eu chamo, sobre mobilidade urbana, isso é muito importante para a construção civil, saber o que é que o secretário de infraestrutura do estado vai trazer para a nossa capital, para o nosso estado, quais são os gargalos que ele vai solucionar, qual é a contribuição que o empresário ele pode trazer para o setor público, como é que o secretário de mobilidade urbana está agindo em relação a esse trânsito que João Pessoa está ficando um pouco complicado. Então, isso só pode acontecer e só vem acontecer por conta do grupo empresarial, porque não vai um secretário dialogar sobre esses temas com um único empresário, mas quando há uma força do empresariado, a gente consegue ter essas situações. No polo turístico, a gente já discutiu com Rômulo Polari sobre isso, e isso tudo a gente consegue, o grupo empresarial ele traz uma elevação de consciência para o empresário saber por onde ele deve pisar, por onde ele deve andar. Então, o mercado imobiliário, como ele está muito pujante no nosso estado, é importantíssimo que ele esteja atento aos próximos passos. Então, a gente tem que estar sempre um passo à frente do concorrente, do empresário que está dentro da empresa dele. A gente tem que estar sempre um passo à frente entendendo o que é que vai acontecer no mercado, principalmente no mercado imobiliário. E se você for ver destinos que estão muito avançados, como Balneário Camboriú e Gramado, por exemplo, não foi só a iniciativa pública que desenvolveu aquele estilo lá. Foi a iniciativa privada organizada quem tomou a frente. Então, por isso que mais um ponto que é importante, né? Então, todo mundo, principalmente quem quer investir, quem quer ter rentabilidade com o seu capital, isso aí em qualquer negócio, né, extrapolando um pouquinho a corporação imobiliária, tá participando realmente em bloco e tá ajudando o poder público, porque o poder público não consegue fazer tudo. Então, tem que ter parceria público-privada, você tem que cada grupo ali tentar adotar alguma região da cidade, ou trazer pelo menos ideias, ou no mínimo, às vezes, levar um projeto pronto para o governo, porque a gente sabe que a máquina pública é muito morosa, né? Muito difícil dela andar. Então, se você entrega um grupo empresarial, vai lá e entrega no mínimo um projeto pronto, que o governo do estado ou a prefeitura consegue acessar um recurso via um banco de desenvolvimento ou via governo federal e traz aquele valor para poder fazer uma obra, fazer alguma melhoria na cidade, a coisa vai avançando, né? Então, eu acho que a nossa participação como empresários é muito importante para poder a gente fazer esse nosso crescimento aqui. E eu acho que agora é mais importante que nunca, porque a gente está chegando próximo do 1 milhão de habitantes, né? A gente saiu um dado do IBGE agora, que o pessoa tem mais de 900 mil habitantes, que até poucos anos atrás era 700 mil. Então, a gente cresceu muito nesses últimos anos, e eu acho que muda completamente não só a cidade, mas até o aspecto empresarial, porque tem muita gente vindo de fora morar aqui e está abrindo negócio. E esse diálogo que um grupo de empresários tem, ele é importante para justamente dialogar com essas pessoas que estão vindo com uma cultura diferente da nossa e trazer novidades. Eu não sei se o Lead já tem essa característica, mas eu acho que já pode se preparar para isso, porque a gente tem visto essa diferença. A gente tem essa característica, é um dos nossos pilares. A cidadania empresarial, a gente sempre trabalha muito isso. Você foi muito feliz quando falou aí que a parceria público-privada, ela tem que existir, é isso que faz o desenvolvimento de um estado. A gente pode ver que tem um projeto parado há 45 anos, que era o polo turístico, e ele só saiu a partir de uma parceria público-privada, porque até então o estado estava esperando uma emenda milagrosa de bilhões que pudesse viabilizar aquele projeto, quando na verdade a gente sabe que não ia acontecer nunca. Que não ia acontecer nunca e que nem o Estado teria eficiência e condições de manter. Não tinha como. Então, assim, é inevitável esse caminho. Então, o líder ele tem muito essa visão, e a visão que a gente quer trazer aqui para Paraíba é muito nesse sentido, de trazer a cidadania empresarial.
próximo passo, por exemplo, a gente quer implementar aqui a Lei de Liberdade Econômica, algo tão simples que existe desde 2019, mas que não foi implantada, porque ela tem que ser regulamentada por leis municipais e estaduais, que a maioria da burocracia são dentro desses órgãos. Então, a gente quer que um construtor consiga tirar um alvará em 24 horas, consiga ter uma facilidade. E hoje com tecnologia como, por exemplo, um blockchain, com smart contracts, não tem mais lógica a gente estar perdendo às vezes 2 meses para tirar uma E por que não te dar um alvará, uma BITS e depois de fiscalizar? Sim. Mas não, você tem que cumprir uma série de requisitos, tem que ficar parado meses esse processo na mesa de alguém, e aí, depois de muito sufoco, suor, esse empresário consegue um alvará ou uma BITS. Então, assim, a ideia é muito trabalhar essa parte, a eficiência. Então, o Estado ele foi projetado para ser burocrático. Então, e o empresário é o contrário. Ele foi projetado para ser eficiente, trazer resultado no menor tempo possível. Então, a ideia é exatamente unir essas duas forças. Trazer a consciência a consciência e a condição do poder público de facilitar essas situações. Então, a gente pretende, enquanto líder, enquanto grupo empresarial, de levar uma proposta de aplicação da Lei de Liberdade Econômica com algumas propostas de lei, para que, de fato, a gente consiga ter até um atrativo para o investidor. O cara, vou investir na Paraíba porque é um estado menos burocrático. Se eu quiser abrir uma empresa, o alvará é concedido com tantas horas. Então, é um trabalho fundamental e só pode se fazer isso através de um grupo empresarial. A segurança jurídica e a redução da burocracia é uma coisa muito importante. Eu faço parte também da Cinep lá, junto com o Rômulo, né? E a gente acompanha e escuta dos empresários que vieram de fora aqui para Paraíba que um bom ambiente de negócio facilita muito. E também, claro, um ambiente republicano, né? Que se chega para conversar com as autoridades dos poderes e que ninguém está pedindo nada, que ninguém está pedindo favor, que vai lá e faz a coisa acontecer, e os políticos que estão ali à frente dos poderes, eles realmente pegam um projeto do empresário, bota debaixo do braço e faz o negócio acontecer, né? Então esse é um dos pontos que realmente essa parceria público-privada funcionou muito bem lá no polo turístico, né? Porque tanto o governo do estado como a prefeitura, né? Um mérito que eu costumo dizer que a gente está na tempestade perfeita em João Pessoa. Né? Acho que muita coisa aconteceu ao mesmo tempo, tudo junto, e que fez a gente estar no cenário que está hoje. O polo político também, né? Entre o governador e o prefeito. Então, esse é um dos pontos. Né? Existia um alinhamento entre as esferas federal, estadual e municipal. Isso aí foi muito importante para a gente estar nesse momento. Claro que o empresariado tem também uma parcela importantíssima. Um exemplo que você falou, a gente, João Pessoa, os prédios de médio e alto padrão de João Pessoa, não existe mais caixão. Se você não fizer um produto realmente de altíssimo nível, não vende, ninguém compra mais. Eu conversei, inclusive, com alguns construtores de Pernambuco, e eles estavam impressionados com a qualidade dos prédios, dos empreendimentos paraibanos. Assim, no que Recife não chegou ainda nesse nível. Recife ainda consegue ter aqueles prédios mais tradicionais, caixão e tal. Já o João Pessoa, ele trouxe um sistema diferente, né? Trouxe uma pegada com um paisagismo legal, com uma arquitetura bacana. Você vê prédios dessa natureza, né, que embelezam a cidade, que são verdadeiras obras de arte para a cidade. E eu acho que justamente essa liberdade econômica fez o que fez com Santa Catarina, né? Hoje é um estado referência para o Brasil todo, com Goiás, verdade, Goiás. Então, esses estados já são referências. A gente poderia copiar até esse modelo. Até porque Balneário Camboriú, o ex-prefeito de Balneário esteve aqui recentemente em janeiro, e eu tive a oportunidade de conversar com ele, e quando ele olhou para ali, para o Altiplano, ele disse, cara, isso aqui lembra muito o Balneário Camboriú quando estava começando o tipo de empreendimento, a qualidade, o que chama a atenção, até nos aspectos regionais mesmo, com vista para o mar, etc. Ele ficou encantado. Poxa, é uma mini balneário nascendo aqui, falta ter mais incentivo para desenvolver ainda mais. Então, eu acho que linkar esses dois aspectos, tanto público como privado, como está sendo feito em Santa Catarina, não apenas agrega a cidade, mas o estado como um todo, que o estado de Santa Catarina Gabriel, é uma potência. Voltando um pouquinho do tema principal da importância, né, da rede de empresários, vamos chamar assim o líder, né, não deixa de ser isso, para poder alavancar o grau de segurança, porque aí, de novo, o investidor, quando ele vai entrar em qualquer tipo de negócio, ele quer o tripé, né? Rentabilidade, liquidez e risco, né? Ele vai analisar esses 3 pontos. Enquanto maior for o grau de maturidade das empresas, menor o risco, né? Isso, empresas do mercado como um todo. Claro que a gente está inserido no mercado da incorporação imobiliária, mas a gente tem visto, como você bem falou, né? Os empresários mais antigos,
eles tinham uma resistência muito grande cultural em aderir a ecossistemas, de estar aumentando o nível de governança. Hoje em dia, por exemplo, nas incorporadoras, a gente já tem várias empresas que têm um organograma mais bem estruturado, com CEO, com CFO, então com a estrutura, com a governança, com o balanço auditado. Então, já algumas empresas a gente já vê com formato de SA em vez de ser uma limitada. Então, a gente tem visto um grau de sofisticação, né, em termos de gestão, coisa que a gente antigamente só via em empresas grandes em São Paulo, né, no eixo Rio, São Paulo, Minas, e a gente tem visto isso mais aqui. E eu acho que também a contribuição de grupos como o LEAD, eles trazem essa conexão muito forte, porque Amadurecimento é aquela história, né? Às vezes você está dentro de um grupo só de empresários ali de destaque. Se tem 20 empresas lá, tem 18 que estão no nível de governança boa e a sua não está, você fica olhando, pô, realmente estou errado. Eu fico a mesa que você senta, né? Puxa, né? A régua puxa. Com certeza. É importante isso e como eu falei de um dos pilares que seria a capacitação a cidadania empresarial, outro pilar é a conexão e também agora, como você falou, a capacitação do líder empresarial, porque isso é importante. O que é que vai trazer uma estabilidade socioeconômica a uma empresa? É um líder capacitado, um líder que tem conhecimento de que a governança é importante, que tem um CMO, CFO, que possa orientar ele com dados, uma empresa que seja realmente... O treinamento que a gente fez lá na oficina, o pessoal da Dom Cabral, foi uma tapa, né? Exatamente. Você olha ali, pô, o nível de governança aqui. E isso é o que dá uma estabilidade à empresa e dá uma segurança para o investidor também. Pô, eu estou chegando aqui, veja a tua empresa tem um nível de governança de excelência, isso me dá uma segurança para investir nessa empresa. E a gente precisa trazer essa elevação de consciência aos empresários paraibanos, porque até pouco tempo a gente contava nos dedos aqui empresas paraibanas que tinham algum tipo de programa de governança, né, que tem um programa de compliance, que tem um programa de diversidade. Então, assim, é difícil entrar nesses temas em algumas empresas aqui, principalmente empresas familiares, mas é imprescindível. Né? Como investidor, ele só vai conseguir fazer isso se ele tiver essa ideia, essa segurança que uma empresa, de fato, ela tem um programa como esse, ela tem uma estruturação como essa. E essa é uma das principais características e fundamentos do líder. A gente quer trazer ao empresário uma capacitação. Não é só uma rede de relacionamentos, não é só colocar empresário para sentar, para tomar vinho, para conversar bobagem. A ideia, de fato, a gente acha que é isso, né? Que o empresário é só para beber e passar besteira. Exatamente. E a ideia da gente é muito... Tem também, né? Mas faz parte, né? Porque a gente tem como um dos pilares também a conexão, mas a capacitação ela é um dos mais fortes, é onde a gente batalha muito, briga muito, traz muito conteúdo, porque é ideal para isso, para o empresário. O empresário ele tem que estar consciente, ele tem que criar na nossa região uma maturidade empresarial, né? E essa vai trazer, só vai conseguir trazer capacitação. Pegando um gancho com o ponto que você estava falando antes, com o que a gente está falando agora, de regionalismo e da governança, da estruturação, um exemplo bem interessante eu participei ontem de um evento de bootcamp com o pessoal da Terracota Ventures de São Paulo, e um grupo que faz assessoria na área de captação de investimento estava explicando lá que os fundos de equity, né, que são fundos voltados para investimento como sócio dos negócios no mercado de incorporação imobiliária, eles só veem normalmente o mercado ali eixo Rio-São Paulo. Eles não costumam ver aqui. Mas já existem fundos regionalizados, por exemplo, em Goiânia já tem fundos lá. Ou seja, é um mercado que cresceu, que evoluiu e que acabou puxando isso. Por que nós trazer isso para aqui também, né? A gente, João Pessoa, eu vejo que ela tem um potencial muito forte para virar uma âncora, virar um imã ali de atração de grandes talentos, grandes cabeças e de funding também, de estruturar funding aqui dentro. Então, aí a pergunta foi, por que os fundos da Faria Lima não têm interesse em investir muito fora da Faria Lima? Porque o cara ele não conhece o mercado, ele não tem aproximação, não sabe se aquele empreendimento vai ter performance ou não. Por mais que ele tenha a parte de números, balanço da empresa, mas não está olho no olho com o empresário para poder estar acompanhando o dia a dia. Então, se cria-se um fundo, fica até uma dica aí, viu? Para quem for do mercado financeiro, quiser criar um fundo, pode passar com a nossa amiga economista aqui para montar um fundo aqui na Paraíba. E eu acho que o canal é esse. Muitas empresas, a exemplo da Bloco, já estão percebendo essa questão do mercado, já estão criando canais de comunicação com investidores. Mesmo sem ser uma empresa de capital aberto, mas tem um canal hoje de relação com investidores. E eu acho que esse tipo de educação que o LEAD traz também, eu acho que abre muito essa janela para você dialogar com o investidor. Né? Com certeza, com certeza. Essa é uma das coisas que a gente mais trabalha também no LEAD, é
força do grupo empresarial frente a um grupo bancário ou algum grupo de investidores que possa trazer algum tipo de benefício, algum tipo de diferencial para a nossa região. A gente tende a procurar essas situações porque, de fato, é uma das funções também do grupo, né, empresarial. Eu acho que esse formato que Célio falou, acho que vem a calhar muito bem aqui em João Pessoa, porque a gente não vê um modelo ainda de funding que possa ser coletado localmente, porque a gente sabe que tem muita condição. Não, na verdade, se você tem se a gestora do fundo está em João Pessoa, ele pode fazer distribuição nacional. Mas o que eu quero dizer é que aqui mas, também tem condições. sim, mas a a gestão poderia ser feita aqui, claro, captar aqui também, né? Porque você gira a economia local com o próprio investimento do local. Óbvio que a gente não pensa só dessa forma. Atrair de fora também é interessante. Mas eu acho que hoje, com esses grupos empresariais, a gente tem condições de criar algo disso, desse formato dentro de como por exemplo o NIT, já que tem um ticket médio elevado, os empresários que estão lá dentro. Com certeza. E a ideia é divulgar um pouco do nosso estado, divulgar um pouco desses dados, divulgar um pouco dessa realidade da Paraíba, que ainda é desconhecida na Faria Lima, por exemplo, né? Porque um banco, como você trouxe muito bem, porque um investidor não quer trazer o recurso para cá, ele não sabe como é que está acontecendo, qual o movimento que a Paraíba está trazendo. Então a ideia é muito, já que o poder público que deveria estar fazendo isso, né, a divulgação do desenvolvimento do nosso estado ainda está um pouco tateando com relação a isso, a gente tem que tomar essa responsabilidade no peito e tomar, e ir lá para cima. E eu acho também que assim, essa fonte do relacionamento entre as pessoas, né, facilita muito na hora de, por exemplo, eu vou investir na empresa de Huerto. Pô, chegar para 2 ou 3 pessoas do grupo ali que já existe um relacionamento, rapaz, conheci o Huerto aqui e tal, mas quem é de verdade ele? Você ser referenciado por outra pessoa é 1000 vezes melhor do que você passar 2, 3 horas fazendo a apresentação, PowerPoint, mostrando tudo da sua empresa. Com certeza. Mas se você escutar de outra pessoa, de um terceiro que não tem envolvimento nenhum com aquilo, diz, rapaz, ó, essa empresa realmente é uma pessoa que começou, sei lá, às vezes até de baixo, mas cresceu, uma empresa muito séria que está há tantos anos no mercado, isso ajuda demais, né, nesse processo de conexão. Com certeza. E naquele evento que a gente foi, Gabriel, em São Paulo, da Expert, da XP, eu fui 2 dias antes justamente para visitar a Faria Lima, falar um pouco aqui, visitei muitas empresas lá, e muitas delas não sabiam nem o que estava acontecendo no polo turístico aqui, que é um investimento mais de 3 bilhões por aí, só em investimento privado, a gente não está nem falando do público, né? E quando a gente fala sobre esses números, as pessoas se impressionam. E, poxa, eu não sabia que estava assim lá, porque muitas vezes fica tão regionalizado a visão do funder lá na Faria Lima, que eles não conseguem visualizar outros mercados. Sendo que o segundo maior mercado consumidor é o Nordeste. E tem um déficit habitacional gigantesco. Se a gente for colocar isso no papel, a gente tem um crescimento de muitos anos para frente. E é isso que eu vejo, João Pessoa, que a gente está no início de um ciclo de crescimento, que quando forem inaugurados aqueles empreendimentos que estão no polo, quantas pessoas a mais vão vir conhecer João Pessoa? E vai ser um imobiliário e também de outros segmentos, porque as pessoas vão conhecer a cidade de uma maneira diferente. Né? Com certeza. A energia de João Pessoa é diferente. Quem vem visitar, normalmente se apaixona pela cidade e quer vir morar. Estava conversando com um pessoal de fora ontem, um empresário, ele disse que veio com os pais visitar João Pessoa e na visita aqui, passar uma semana aqui, os pais já não voltaram mais para Porto Alegre e ficaram por aqui e depois de um mês, retornaram apenas para trazer as suas coisas para morar em João Pessoa. João Pessoa ela tem essa energia e quando você traz um polo turístico que vai ter uma potência de 5 mil leitos ali, né, 15 mil leitos, então a gente vai conseguir dar uma visibilidade a João Pessoa. E não só os resorts, né? Tem o parque aquático, tem o parque temático, então tem muitos outros atrativos que vão vir a reboque aí, né? Que a gente vai conseguir. E que isso vai gerar toda a parte de gastronomia, de atrativos, né? Vários eventos, serviços. Mas quando os turistas vão estar conhecendo João Pessoa e vão querer investir aqui em João Pessoa, então o mercado imobiliário vai dar um voo, mais do que já está dando. Então eu imagino muito nesse sentido, que em 2 anos aqui a gente vai estar com o mercado imobiliário ainda mais aquecido. E cabe a nós, cada vez mais, profissionalizar o mercado, né? Então, eu acho que esse é um dos pontos. Eu costumo fazer isso muito internamente. A gente lá na Bloco passou muito tempo com o foco principal da empresa sendo consultoria para outras incorporadoras e de alguns anos para cá a gente vem desenvolvendo empreendimentos próprios nossos, né? Empreendimentos de grande porte, como é o caso, por exemplo, do Nacon Manaíra.
E eu faço, por a gente ter essa rede de relacionamento muito boa com os donos de construtora, eu costumo tentar trazer muito os construtores mais amigos assim, para estar batendo papo, estar discutindo, para poder trocar realmente ideia, sem estar com aquela ideia, são concorrentes. Não, não tem isso. É desenvolver o mercado. É fazer com que a régua suba para todo mundo, porque isso ajuda o mercado, principalmente para quem vem de fora, né? Ver que as empresas estão todas profissionalizadas, está todo mundo buscando a excelência, a segurança nos ativos imobiliários. Então, isso acho que ajuda demais. Com certeza. Que não deixa a desejar nenhuma empresa de outros estados, que hoje o nível operacional, por exemplo, a Bloco hoje vai fazer o seu primeiro balanço auditado também, você vai elevando o nível da empresa ao padrão que é considerado na Faria Lima um padrão deles, né? Que são as empresas nesse nível. Mas hoje, Gabriel, qual o grande diferencial que você tem visto depois que você assumiu a presidência do líder aqui na Paraíba? Nas características das empresas, elas têm se modernizado, elas têm absorvido investimentos de fora. Como é que você tem visto isso? Eu acredito que sim, elas têm se modernizado, têm buscado se capacitar. A gente vê empresas grandes que buscaram, depois de muito tempo, programas de governança. A gente começa a enxergar que esse movimento chegou na Paraíba de verdade, né? A gente viu um movimento empresarial muito acanhado ainda há 2, 3 anos, e hoje a gente vê que o grupo empresarial tem criado-se uma maturidade, principalmente com os novos líderes. Eu acho que os novos empreendedores, eles estão vindo aí já com um chip de que tem que fazer a coisa certa, tem que usar... Principalmente quando muda a geração, né? Às vezes o pai que foi o criador da empresa, ele já está mais cansado, rapaz, não quero mais estar inventando muita diferença não. Aí vem o filho com gás total, já fez muitas vezes MBA, pós-graduação, e às vezes trabalhou até fora, né? E aí vem com essa energia renovada. Vem com essa bagagem e vem com a visão diferente, visão de mercado, visão de quem conheceu o mercado de São Paulo, que muitas vezes o empresário mais antigo, ele não saía da região, então ele não entendia o que estava acontecendo em São Paulo. Então, não, o jovem, a gente trabalha muito com o jovem o empreendedor, o líder empresarial mais jovem, e a gente vê essa vontade de trazer algo diferente, de trazer participando de eventos fora, né? Participando de eventos fora, querendo fomentar eventos aqui na Paraíba. Até a quantidade de eventos tem sido alavancadas aqui na Paraíba nos últimos anos. A gente não via eventos empresariais aqui com tanta frequência como a gente tem visto ultimamente, né? Hoje a gente tem um grande equipamento aqui, né, que é o Centro de Convenções, que o Teatro Pedra do Reino é um dos melhores da América Latina, né? Eu acho que, como eu falei logo no início do podcast, eu acho que João Pessoa vai mudar. A gente é muito visto com aquele turismo de sol e mar, mas quando tiver o polo, com aqueles hotéis, com infraestrutura, a gente vai virar um polo também de eventos empresariais. Até porque eu tenho visto o Nordeste um pouco carente disso. E você juntar os dois, a questão empresarial e o turismo de lazer ao mesmo tempo, né, que a gente vai ter essa oportunidade aqui, eu acho que vai dar outro salto na economia local. E eu vejo o líder como um fomentador disso, que a gente já tem visto acessando vários grandes nomes lá de fora, trazendo para cá, e eu acho que vai impulsionar ainda mais também essa questão do network empresarial. Com certeza, e eu acho que é uma tendência natural, né? Quando a gente traz esses players para Paraíba, que se desenvolve economicamente o Estado, naturalmente os empresários eles têm que se qualificar melhor, eles têm que trazer uma realidade diferente da que existia antes, né, do polo turístico, enfim, desse movimento. Então, eu acho que é uma tendência, inclusive, natural, de que a gente tenha um corpo empresarial muito mais maduro, mais inteligente mesmo, acho que a palavra seria essa, que busca uma qualificação mais real. Eu acho que também assim, o grau de maturidade das pessoas tem evoluído muito, né? E principalmente esse êxodo das pessoas que estão vindo de fora para cá, muitas têm aposentados, mas também tem muitos executivos, né? Muitas pessoas que estão vindo, que já assumiram grandes cargos e que vêm com mentalidade diferente, e isso ajuda muito a gente a evoluir. Mas a gente está chegando já no final do nosso tempo, né, Huerta? Eu queria mais uma vez aí, Gabriel, te agradecer. Eu faço parte do líder, a gente também está sempre participando aí dos movimentos, e isso, lhe parabenizar, né, ter trazido esse grupo para João Pessoa, que isso tem sido, como a gente discutiu muito aqui, um indutor de crescimento e de profissionalização do nosso mercado, que ajuda a mitigar risco e a melhorar a rentabilidade de todo mundo, que é o que a gente busca orientar em nossos ouvintes ou as pessoas que estão assistindo a gente no YouTube.
Eu acho que ainda não foi falado, né? Mas não deixe lá de curtir, compartilhar. Siga a gente no Spotify, no Apple Podcast, no YouTube, que a gente tem. E maratona os outros episódios, pessoal. Tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa. E não deixe de seguir também Gabriel Galvão, nosso convidado de hoje, que eu acho que deixar o espaço para ele fazer a saudação final aí. Primeiro agradecer pela oportunidade. E Shelley é um filiado, um querido, um amigo nosso já. O Ayrton também, nosso futuro economista-chefe aí do LEAD. Tem muito a contribuir com o LEAD e assim, a ideia do podcast é muito, muito válida e o mercado imobiliário necessita desse tipo de conteúdo, o mercado imobiliário local. Acho que é interessante a gente trazer uma realidade, né, para a nossa realidade da Paraíba aqui. Isso vocês fazem com muita maestria, isso é importante. E dizer que eu estou à disposição, que vocês precisarem no LEAD, de promover algum evento, de promover algum tipo de conscientização, conteúdo. O LEAD está de portas abertas, a gente quer realmente contribuir com o desenvolvimento do nosso estado. Essa é de fato a função social do LEAD, não é meu business principal, eu não vivo sobre isso, mas eu sou apaixonado por isso, por desenvolver o empresariado de forma geral, não só apenas o setor imobiliário, mas o empresariado de forma geral. Já fica o convite aí pra gente criar o Ayrton falou tanto de evento, o Insight agora vamos fazer o LEAD Real Estate. Não, vamos fazer o Invest PB aqui em Rio Pessoa. Vamos botar os 2.000 associados do LEAD lá dentro do Pedra do Reino e vamos mostrar para esse Brasilzão o que é que tem de bom nessa Paraíba para investir. Não, e o LEAD ele tem uma capilaridade muito forte, a gente pode utilizar isso em prol da Paraíba, né? A gente tem aí 4.000 filiados que são grandes empresas espalhadas por todo o Brasil, então a gente tem que usar isso, a nosso favor, porque a função social nossa é exatamente essa, desenvolver o nosso estado. Pelo menos a do LEAD Paraíba é desenvolver o meu estado, então eu não estou preocupado muito com o desenvolvimento de outros estados, eu estou preocupado com o meu, e a gente tem que trabalhar isso, o Invest seria PB. Trabalhar para evoluir nossa casa. Exatamente. Vamos programar isso aí. Vamos. Beleza, Gabriel. Mais uma vez, muito obrigado. E para vocês, até a próxima.